E hoje a RPC completa 30 anos aqui em Foz do Iguaçu. Em 1º de julho de 1989 nascia a TV Cataratas, né? Era hora de registrar os acontecimentos da fronteira bem de pertinho. São 3 décadas contando os fatos mais marcantes de Foz e região. Tudo registrado, guardado aí na memória de muita gente, né? E nos arquivos da RPC. A partir de hoje, o Boa Noite Paraná começa a exibir uma série de reportagens com as principais notícias da cidade nesses últimos 30 anos aí. A gente começa falando de política. O que você lembra da política de Foz do Iguaçu? Viaje no tempo com a gente. O fim de um jejum de quase 30 anos. Essas são imagens de uma votação histórica. Em 1989, depois da ditadura militar e do período de redemocratização no Brasil, os eleitores puderam escolher um presidente. A disputa envolveu 22 candidatos. Alguns escolheram a fronteira para conquistar o voto dos eleitores. Tudo acompanhado pela RPC Foz do Iguaçu. O resultado no segundo turno foi conhecido depois de horas e horas de apuração. Afinal, o processo era todo manual, voto a voto, conferido e contabilizado. A apuração na Zona Eleitoral 46 de Foz do Iguaçu começou por volta das 5h30 da tarde. Os computadores também faziam parte do processo, mas de uma forma bem tímida. Inicialmente, os boletins das urnas chegavam aqui através de um fax, assim que a Justiça Eleitoral os emitia nos locais de apuração. Vitória de Fernando Collor de Mello, que não terminaria o mandato. Em Foz, a RPC mostrou os protestos contra o presidente em setembro de 1992. E não eram só nas campanhas que Foz entrava na rota das autoridades mais importantes do Brasil. Nos últimos 30 anos, vários presidentes já passaram por aqui. Eles vão discutir, entre outras coisas, a integração do Mercosul. O mais novo, Jair Bolsonaro, já esteve na fronteira 2 vezes só neste ano. Para fazer política ou turismo, Foz também já atraiu várias autoridades do exterior. Em 2001, o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, esteve nas Cataratas. Protestos marcaram a visita do político. O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, além de visitar as cataratas, junto com o presidente Fernando Henrique Cardoso, conheceu a hidrelétrica de Itaipu. A comitiva não seguiu uma das conhecidas virtudes britânicas, a pontualidade. Em 1991, a princesa Diana pousou em Foz, cumprimentou as autoridades locais e conheceu o nosso quintal. A visita às cataratas durou cerca de 45 minutos. Antes de regressar ao Rio de Janeiro, a princesa almoçou na suíte presidencial deste hotel, que fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Na política estadual, em 1990, elegemos senadores e deputados. A cobertura da RPC acompanhou a campanha e a eleição. Naquela época, a Justiça Eleitoral já se preocupava com o movimento dos eleitores do outro lado da fronteira, no Paraguai. Na Ponte da Amizade, a Polícia Federal aperta o cerco contra este tipo de crime. Nos últimos 30 anos, a maioria dos candidatos passou pelos estúdios da RPC. Começa agora o debate entre os candidatos à Prefeitura de Foz do Iguaçu. Oportunidade para o eleitor conhecer as propostas sem o texto ensaiado do horário eleitoral. Durante o debate, os 5 candidatos discordaram em vários pontos. Quando a RPC se instalou em Foz do Iguaçu, o prefeito eleito era Álvaro Neumann. Em 1992, o eleito foi Dobrandino Gustavo da Silva. 4 anos depois, um descendente de oriental assumiu a cidade, famosa por abrigar imigrantes dos 4 cantos do planeta. A família Silva voltaria ao poder no ano 2000. Sames, filho de Dobrandino, venceu as eleições com 33 anos, sendo o prefeito mais jovem eleito na cidade. Na tentativa de reeleição, Sames enfrentou a maior coligação já feita na história da cidade. 18 partidos formaram uma coalizão, batizada de Frentona e encabeçada pelo engenheiro e empresário Paulo McDonald de Guise. Ele venceu a disputa e seria eleito outras 2 vezes. Na terceira, não pôde assumir por ter sido condenado por improbidade administrativa.
Na eleição suplementar, Chico Brasileiro foi o escolhido pela população. Mas antes disso, a política local teria um dos dias mais marcantes de sua história. O dia 18 de abril de 2016, uma segunda-feira, terminou tranquilo. Enquanto muitos iguaçuenses descansavam, a Polícia Federal preparava uma grande operação e mirava o cargo mais importante do município. 19 de abril amanheceu com agentes nas ruas em busca de provas de um esquema criminoso envolvendo dinheiro público. Da noite para o dia, a vida de muita gente virou um pesadelo. Foram expedidos 84 mandados judiciais de prisões preventivas e temporárias, de busca-apreensão e de condução coercitiva, quando o investigado é obrigado a prestar depoimento. Um dos alvos era o prefeito Reni Pereira, que chegou a cumprir prisão domiciliar por 106 dias. O ex-prefeito sempre negou as acusações e disse que vai provar a inocência. Empresários e secretários, diretores e servidores de carreira também foram presos. Segundo a Polícia Federal, as investigações indicaram um esquema de corrupção na Prefeitura de Foz do Iguaçu, envolvendo fraudes em licitações para a contratação de obras de pavimentação e de serviços na área da saúde. As suspeitas de corrupção também avançaram para a Câmara de Vereadores. Em 15 de dezembro de 2016, as cenas difíceis de esquecer. 12 dos 15 vereadores de Foz foram presos, suspeitos de receber uma espécie de mensalinho em troca de apoio na votação de projetos do Executivo. 180 réus fizeram parte dos processos. Até agora, são 41 condenações e outras 41 absolvições. A maioria dos condenados recorreu a instâncias superiores da Justiça na tentativa de reduzir as penas e as multas. Em agosto deste ano, a Justiça vai escrever mais um capítulo dessa história com a retomada dos depoimentos. E é claro que a RPC vai estar lá. Estão aí as notícias mais marcantes da política aqui na fronteira nos últimos 30 anos. E amanhã a gente traz as principais notícias da área policial. É reportagem especial, né?